dia de podcast, dia de trazer mais mulheres incríveis e com histórias inspiradoras que podem nos ensinar. E também, hoje, em especial, essa história, além de aprender, além de inspirar, a gente também quer alertar. Hoje a gente tem um objetivo também de alertar. Precisamos. Estamos aqui com uma pessoa incrível que é a Débora Sander. E antes de contar um pouquinho, né, de tantas coisas que a Débora tem várias histórias para contar, eu queria muito que você primeiro, Débora, mais uma vez, né, de todas as vezes que você veio e já esteve comigo, que você seja muito bem-vinda a esse momento. Você sabe que todas as vezes que eu me propus a estar com você, independente se foi aqui na Casa Roça, se foi na sua casa, se foi num parque, se foi em algum lugar, sempre foi para coisas boas. Pra coisas leves, e você né? Mudou minha vida. Ai, que... Você sabe que você me deu um norte quando eu estava totalmente perdida. Totalmente perdida. O negócio já começou. Realmente, assim, hoje. foi babado mesmo, porque assim, quando eu já tinha amizade com o Hugo, que a gente sempre trabalhou, sempre fez fotos juntos, e eu não conhecia a Vivian, e eu conheci a Vivian através do Hugo, né? E na época de mais dor da minha vida, sabe quando você tá sem chão, sem rumo, sem norte? Foi quando ela chegou pra mim. Ai, bem-vinda, bem-vinda. E ela colocou um norte na minha vida, ela me ensinou a fazer conta, ela me ensinou a fazer agenda, organização. não é assim bonitinho como ela faz, mas tá ótimo. Quem é a Débora Sander? Bem, a Débora Sander é uma mulher que nasceu em Santa Catarina, sou barriga verde. Fui morar em Guarantã com 2 anos de idade. Moramos 10 anos em barraco de lona, porque lá não tinha... Detalhe, essa foto fica na casa dela, no mural. Mas é o meu orgulho. Foi a coisa mais linda, é porque a gente não tem aqui, eu não peguei, né? Meu barraco, eu morei no barraco de lona durante muitos anos, porque até lá era assim, era mato. Era como essas pessoas que ficam nas terras aí, o INCRA tava dando terras, e aí nós fomos e ficamos nos barracos de lona com folha de coqueiro durante todo esse tempo, até o meu pai fazer a vida como marceneiro, e ali foi onde eu cresci, ali foi onde eu passei toda a minha infância. Depois eu mudei para Sinop, e é onde eu comecei a minha vida, acho que com 13 anos que eu fui para Sinop, e ali eu comecei minha vida de adolescente, jovem, e com 16 anos eu já achei, era muito pequeno para mim, Sinop, e eu queria algo maior, queria a cultura na minha casa, a cultura gaúcha, o meu pai, ele tem 17 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. Na cultura deles, você tem que nascer, crescer, trabalhar e morrer. E eu não queria isso. E o meu pai era assim: você terminar o terceirão, vambora, porque a gente era, eu falo a gente porque era eu e minha irmã, nós éramos os empregados, não, os ajudantes do meu pai. Então eu trabalhei, por isso que eu sou pereirão. Eu trabalhei na marcenaria com o meu pai, eu trabalhei com carpintaria a minha vida toda, até os 13 anos. Então, faço tudo porque eu aprendi isso. Eu fui criada como se fosse um menino, eu e a minha irmã, porque veio primeiro as meninas, depois que vieram os meus 2 irmãos. Aí eles pegaram a parte boa. E aí, quando eu fui para Sinop, já era tudo muito pequeno para mim. Eu queria estudar, e o meu pai, na ideia dele, não, vão trabalhar, vão casar, e é isso. Pronto, resolveu. Pronto, tá tudo isso, é cultural, era isso. E eu não queria isso. Eu queria estudar, eu queria, algo maior. E aí, com 16 anos, eu cheguei com a minha mãe e falei pra mãe, eu vou embora. Vai embora pra onde, sua louca? Eu vou embora, eu vou pra Cuiabá, sei lá, eu não quero ficar aqui. Eu não vou ficar aqui trabalhando, sendo pedreira, marceneira. Eu não quero casar e ficar aqui. Aí ela deu uma gargalhada na minha cara e falou assim: vai, primeira vez que tu quebrar a cara, tu vai voltar. E eu sou uma pessoa que eu não posso ser desafiada. A minha mãe fala até hoje, cara, até hoje eu lembro o dia que eu falei isso pra você. Eu falei: mãe, eu não vou voltar. Eu vou passar o aperto que for, mas eu não vou voltar.
Aí eu peguei uma carona com o irmão do Rogério Ceni, meu amigo Ronaldo Ceni. Ele tava vindo pra Cuiabá, eu joguei minhas coisas em cima e falei, mãe, eu vou embora. Não. E assim, quando eu quero uma coisa, ninguém me segura. E aí eu fui embora. Peguei uma carona e eu tinha 50 pila no bolso. Não conhecia ninguém. Só veio. Só vim, na cara e na coragem. Cheguei aqui, ele me deixou lá na Fernando Correia. E aí, você precisa? Eu falei, não precisa de nada não, eu vou dar um jeito. E aí ele foi arrumar a moto dele, que ele tava vindo pra Cuiabá pra arrumar a moto dele. E aí eu fiquei lá na Fernando Correia, andei um pouco, umas malas nas costas, umas mochilas nas costas, e eu vi num poste escrito sobre uma república, perto da UFMT. É lá que eu vou. Mas que Deus foi encaminhando, sabe? Eu já fiquei perto desse poste. E eu fui nessa república e perguntei quanto que ficava lá pra ficar um mês. Aí ela falou assim, R$25 com a comida inclusa, não sei o que, R$25 era muito dinheiro. Sei lá, quando eu tinha 17 anos. Aí eu falei, tá bom. Peguei os 25, paguei o resto dos 25, que eu tinha 50. Eu fui no mercado e eu podia usar a cozinha. Eu tinha liberdade de usar a cozinha. Eu peguei esses outros 25, fui no mercado, comprei ingrediente. Comprei o que eu sabia fazer, porque além de pereirão, eu sempre gostei muito de cozinhar e eu sempre aprendi. Comprei ingredientes para fazer bolo. Aí eu fiz uns 3 bolos e fui vender lá na 3 de junho. Aí eu passei uns 20 dias vendendo bolo na 3 de junho. Aí eu tripliquei o dinheiro. E aí eu ia fazendo bolo, ia lá, ia vendendo, e aí foi. E nesse tempo passou um representante comercial da Sugar, que é o Edson, né? Ele me viu, ele comprou um bolo e ele gostou muito do meu atendimento. Assim, ele falou assim, cara, eu tô procurando uma promotora de vendas assim, pra abordagem, entendeu? Pra expor meus produtos e tal. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, opa, emprego, vambora. Quero, né? Quero, demorou. Não perguntei nem quanto que era o salário. Aí eu fui. Aí, quando eu mandei a documentação, ele falou assim, mas você é menor de idade. Eu falei, sim, eu só tenho 17 anos. Ah, então não vai dar. A menos que você se emancipe. Beleza, aí eu, se eu arrumo um emprego bom, uma multinacional, eu preciso ser emancipada. Aí eu voltei para Sinop, fiz a emancipação e voltei. E ali eu comecei a trabalhar como promotora de vendas. Trabalhei aí 2 anos até conhecer o meu falecido esposo, Francisco. E aí a gente começou a namorar. E com 15 dias ele já queria ter filho. E já começou a esconder meu anticoncepcional, porque ele queria ter filho, ele queria que eu fosse a mãe do filho dele e tal, enfim. Com 3 meses de namoro, a gente já tava morando junto e eu já tava grávida. Porque ele ficava escondendo, eu ia lá, comprava e ele ia lá e escondia. Enfim, sabe? Sei lá, coisa de Deus. E isso tudo eu vivi 22 anos casada com ele, 22 anos de história com ele, e só acabou porque o Covid veio e me levou ele, né? Ele foi mais uma das vítimas do Covid, aquelas vítimas que a gente não entende porque era um cara novo, um cara que treinava comigo, tinha uma vida ativa normal, mas era pra ser, o ciclo dele se findou e com isso ele me deixou um filho maravilhoso que lindão, né? Lindão, parceiro de todas as horas. E a cara dele, né? Ontem na minha festa de aniversário todo mundo falava assim, meu Deus do céu. Até minha advogada, eu mostrei a foto do pai dele. Eu falei, meu Deus, mas é ele. Eu falei, purinho, né? Realmente muito é parceiro. ele. E foi até que a morte os separe. E aí eu entrei mais ou menos nessa época na sua vida, né? Um pouquinho antes, na verdade, né? Um pouquinho antes. Foi quando você fez o book de 40 anos, do né? 40 anos. Vamos contar essa história, que essa história é super ele era vivo ainda. Exatamente. Porque eu faço todos os meus aniversários, desde os 40 anos, eu faço um book. Com o Hugo Farias, tá, gente?
que é o melhor. Recomendo, né? Recomendo. Quem quiser ir lá no meu Instagram, Débora Sander, pode E ir aí lá a olhar. Débora, né, foi uma conexão de uma amiga, né, em comum, que é a Dai. E ela falou, não, vamos procurar o Hugo pra fazer. Porque ela tinha, não era um book qualquer, era o book. Não. Era um quarentou, era um divisor igual de- meu filho fala, você devia se chamar Cida, porque você é muito aparecida. Tá, querido. E aí a Débora fez, tinha toda uma programação. Foi super polêmico esse book dela, porque é muito, muito bacana. Até voltem lá no Instagram dela pra vocês conhecerem essas fotos. E aí o Hugo falou, meu Deus do céu, eu vou apanhar desse marido. Ficou com medo, meu marido é medroso. Ele foi até lá na loja se apresentar. Foi conhecer, Foi conhecer, né? falou, olha, esse é o Hugo. Tá? E Não, pai, é o Francisco era Hugo. tão... E o Arthur. Não, pai, é o Hugo. Ah, pai, é o Hugo, porque em todas as... em todos, inclusive nesse que a gente fez essa semana, todos o meu filho acompanhou. Participou de todos. Sempre ele foi o meu produtor. Então, cada detalhe no cabelo. Gente, ele fala um monte de coisa mesmo. Esse eu participei, eu sou preguiçosa de participar de ensaio, mas esse eu fui porque foi, né, pra visitar. E ele briga, ele é durão. Não, faz assim, coloca isso, não sei o quê. Ele, Não, ele não é meu ficou legal. produtor. Ele é meu produtor. Não, mãe, ridículo isso. Mãe, tá muito velha pra você. É um barato. E nesse meio tempo a gente acabou se encontrando e a Débora apareceu aqui pra conversar comigo um dia. Assim, ela tava de vender bicicleta, tomar banho de chuva ou casar. Ou pular a cachoeira, assim, nada a ver. Eu tinha loucura. acabado de perder o Francisco. Uma loucura, tava tudo assim. Eu tava sem norte. Tava assim. Porque eu não sei se eu vendo roupa, eu não sei se eu abro um espaço, eu não sei se eu vou pra fora do país, eu não sei se eu fico, eu não sei se não sei se a minha profissão aqui não é legal, não sei se eu termino minha faculdade, tava... O Hugo falou, você precisa conversar com a Vivian. Eu tinha falado com ele, aí ele falou, você precisa conversar com a minha mulher. Eu falei, essa sua mulher tem que arrumar minha vida então, porque eu tinha acabado de perder o Francisco. Tinha acho que uns 7, 8 meses. E, eu casei com 18. Passou 22 anos. Eu passei 22 anos. Você passou mais tempo com ele do que sozinha. Com a minha família, exatamente. Então eu falo assim, eu nunca fui solteira. Nunca. E aí ele falou, eu falei assim, tá, ela vai resolver minha vida? Vai, então eu vou. Aí eu marquei esse dia com você e eu cheguei aqui muito perdida. Muito bem. Você sabe melhor que eu. Ela tinha uma viagem pra fazer, eu falei, faz o seguinte, faz a viagem com a tua irmã. Na hora que você não toma nenhuma decisão. Exatamente. Vai pra tua viagem, curte, já era uma coisa que já estava programada e tal. E era o momento que ela precisava mesmo. A hora que você voltar, a gente conversa. A hora que ela chegou no dia, no outro dia, ela é ansiosa, gente. No outro dia ela tava aqui. No outro dia ela eu tava tenho TDAH e hiperatividade ao mesmo tempo. Não teve como. E aí a Débora chegou, falou, vamos começar a mapear, entender, né? E aí as formações da Débora, ela veio ela tem formação em marketing, em eventos, e ela já trabalhou, e assim, ela tem formação e experiência nas 17 áreas. anos de agência de eventos. Tudo isso ela tem, não é só formação, é formação e experiência. E estava cursando uma faculdade de educação física. Também, sem dúvida. E tem também a massoterapia, que está nesse viés também aí, tem né? Uma formação em massoterapia. Técnica que a gente fala. E aí tava tudo assim, e uma casa, um espaço cheio de coisas, materiais. Nossa, cheio de coisa que a Vivian jogou tudo fora. Aí eu cheguei lá, falei, vou lá na sua... Foi umas coisas muito loucas. Aí chegamos lá, um dia eu falei, Débora, eu preciso ir na casa. Eu precisava desapegar do meu luto. Aí ela falou, tá, pode ser tal dia? Pode. Pode ser tal dia, num domingo, 7 horas da manhã. Não, a gente foi antes. Aí você foi dar uma olhada. Aí quando eu fui dar uma olhada, ela tocou o interfone, eu gosto dessa história. Que a nossa história é cheia de toques de Deus, né? Exatamente. Aí tocou o interfone. Ela falou, quem será? Você ainda falou, né? Quem será? Não tô esperando ninguém. Ela falou, a única pessoa que ficou de me procurar foi o pedreiro, mas ele não marcou esse horário hoje. Aí eu falei, bem assim, vai lá que é ele. Aí chegou lá o pedreiro na porta. Foi lá, era ele. Ele tinha falado que daqui 15 dias ele ia terminar uma obra. Aí ele apareceu lá na hora que nós estávamos falando da obra. Que a gente precisava fazer a minha mudança da minha casa, de tudo. Vai lá que é ele, Débora. Aí a Débora foi lá, era ele. E aí a gente já pediu o orçamento pra ele. Ele foi embora. E aí a gente realmente, né? Porque tinha muita coisa. E não era coisa pessoal. Era coisa que precisava vender, coisa que precisava doar. Desapegar das coisas do falecido. Nós fizemos o que cabia numa casa de 5 peças. A gente fez caber em 2 peças. E um caminhão de coisas pra ir embora. 2 pecinhas desse tamanho. E ela falava assim, e esse? Não, esse... Não, pensou demais. Quando eu pensava,
Quando eu falava assim, não, esse sim, aí ela separava. Não, esse não. Pessoa não presta. Pessoa não serve, não serve. Gente, a gente começou essa organização. Foi no domingo, 9h30, 10 da manhã, começamos um pouquinho mais tarde, fomos até 10 da noite. 10 da noite. Foram 12 O Hugo horas. foi pedalar, foi trabalhar, voltou, lavou a casa ainda ajudou a lavar a casa, dar água nas plantinhas. Arthur teve que entrar no rolê, rasgar papel, e rasgou papel. Foi a terapia, gente. Falei, vocês vão rasgar papel. Eles rasgaram muito. Eu tinha sacos e sacos de papel, Rasgou de coisas que a gente precisava se livrar mesmo. Aí teve coisa pra vender, teve coisa pra doar, teve coisa que foi pro lixo, teve coisa que foi reaproveitado de outra forma. Foi um trabalho bem legal, foi bem bacana. Foi um extra esse que eu fiz, mas eu senti que precisava. Precisava, e foi uma mudança na minha vida, porque assim, eu tava numa casa enorme e vazia, igual o meu coração tava vazio ali. E aí eu precisava realmente, como a gente tinha conversado, fazer daquela parte da frente da casa algo comercial, algo que fosse me dar algum retorno. E eu não tinha onde morar, eu falei, bora, vamos pra kitnet do fundo. Então tudo que cabia numa casa de 5 cômodos, a Vivian fez caber dentro de 2 cômodozinhos lá no fundo, uma kitnetzinha. E foi lá onde eu passei a viver depois que a Vivian organizou a minha vida. E aí nesse processo, né, da Débora também foi só a organização do espaço, também teve a organização da vida, né? Da vida. Agenda, horário. Financeiro, principalmente, porque ali eu passei a ser pai e mãe. Então eu já não tinha mais o apoio, eu já não tinha mais. E quando ele faleceu, o meu filho, antes da pandemia, o meu filho passou na UFMT. Ele passou para agronomia na UFMT. E o curso dele é integral. Então, quando ele faleceu, ele falou, não, mãe, ele como homem da casa, ele falou, não, mãe, eu vou cuidar de você, eu não vou fazer a faculdade, e eu vou cuidar e vai dar tudo certo. Ele viu o meu desespero, né, para tentar. E eu falei, não, negativo. Eu prometi no túmulo do teu pai que tu ia se formar. E você vai se formar. Eu vou trabalhar dobrado, eu vou vender bolo de novo lá na 3 de junho, mas eu prometi pro teu pai no túmulo dele que tu vai se formar. Mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Aí uma bela tarde eu vim aqui na Vivian e falei, isso é o que eu tenho hoje, isso é o que eu gasto hoje, isso é o que eu recebo hoje. E a gente fez uma planilha, lembra? Eu saí de um custo de praticamente 10 mil reais para me adequar a 2 e pouquinho, que era o que eu tinha na época, o que eu podia. E ela me ensinou a ir cortando esses gastos. Hoje eu tô aplicando isso com o meu filho. Eu lembro que você falou assim, agora eu vou fazer reunião com o Arthur. Aí você fez uma reunião com ele. Quando você saiu daqui, você saiu com as informações. Saí com tudo, falei, filho, acabei de aprender isso aqui e a gente tem que se adequar dentro do que a minha coach falou. Porque essa é a nossa nova realidade. Isso aqui é o que a gente precisa fazer agora. Agora eu sou seu pai, sua mãe, e você não vai largar a faculdade. Você vai começar a faculdade, porque ainda nem tinha voltado às aulas. E aí ele aceitou, relutou um pouco, aceitou. Falei, não, filho, você vai estudar. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, mas tu vai estudar. É a única coisa que eu quero de você. E foi isso. Nisso a faculdade rolando. Isso, começou a faculdade. A faculdade dele e eu também fazia a faculdade, que é a minha última formação. Você estava terminando de desenvolver a tua faculdade, a vida profissional ali, fazendo as massoterapias, né? Exatamente. Fazendo todo um trabalho voltado para isso. Também ali no movimento, fazendo o Arthur continuar. Exatamente. Aí a gente começou a fazer da casa um espaço mesmo de atendimento. Um espaço de atendimento. E trabalhamos por um tempo foi muito bom, muito gostoso estar lá. Só que aí agora vem, né, o gran momento que eu quero muito chamar a atenção, que eu falei que eu quero chamar a atenção, porque o que acontece? Muitas vezes, mulheres, e agora talvez faça muito sentido falar sobre isso, a gente mesmo sendo uma mulher, o que a pessoa deve pensar, né? Uma mulher gostosa dessa, braba dessa, pereirão, em falar de pereirão, até coloquei pra não esquecer, gente, aqui na Casa Rosa, vocês têm, sabe aquela parede instagramável que tem lá? Tem um lettering que foi feito pela Tamara. Mas a parede rosa do fundo, quem que pintou? Ela. Quem tampou os furos. Quem tampou os furos, ela lixou, foi ela. Eu falei, aqui vai ser feito tudo por mão de mulher. E a gente tem esses vídeos dela fazendo, foi muito legal, porque ela faz mesmo. Pra mim é um hobby. E ela faz mesmo, ela eu fui criada nisso, então. É maravilhoso. E aí, nessa época, Débora, né, teve esse momento, né, que eu acho assim, que é o momento que a gente tá, fragilizada. Deus me livre. Hoje eu entendo
fragilizada. Hoje eu entendo. Sabe por quê, Débora? Porque às vezes a mulher se culpa. E não é sobre isso, né? É o que a minha psicóloga tá tentando fazer. Porque assim, hoje que eu tô vivendo o luto, eu não tive o tempo de viver o luto. Porque ele tinha uma loja, ele tinha funcionários, ele tinha dívidas. E eu tive que ser forte para resolver tudo isso. Cuidar das pessoas, cuidar dos acertos, cuidar de ações, cuidar de coisas e me manter forte, não deixar que o meu filho caísse. Então eu fiquei no luto, eu não vivi o luto, eu me mantive muito forte. E hoje a minha psicóloga fala: agora que você vai viver o luto, Débora, agora. Só que neste tempo que eu estava fragilizada, que eu estava vivendo o luto, eu fiquei 1 ano vivendo esse luto, até que um dia o Arthur chegou, eu ficava muito na rede lá em casa, eu estava deitada e sempre chorando. O meu filho chegou e falou assim: mãe, para de chorar, o pai não vai voltar. Meu filho falou isso: o pai não vai voltar. E como assim? Eu até hoje tenho essa impressão, porque minha psicóloga está trabalhando muito comigo e eu acho que muitas pessoas que passaram pelo Covid sabem. Eu não sei quem eu enterrei. Eu não sei se é ele que tá lá. Então, cada vez que eu passo, às vezes, na frente do hospital, eu olho assim e falo assim: ah, você tá aí, você vai voltar. Na minha cabeça, eu sempre olho assim, 6 horas da tarde, que era o horário dele chegar do serviço, e eu falava assim: papai tá chegando. Papai tá chegando. Porque na minha impressão, assim, que como eu não me despedi, não teve nem cortejo. O corpo dele foi direto pro cemitério, direto pra vala. Não tive oportunidade de ver, eu não sei quem eu enterrei. Então eu não vivi esse luto. Então eu estava realmente, ainda tô vivendo esse luto. Eu tô trabalhando isso, graças a Deus, assim, agora que eu tô tratando, tô muito bem. E nesse tempo todo que eu fiquei fragilizada, que o Arthur falou: mãe, vai conhecer pessoas, o pai não vai voltar. Eu falei: não, beleza, chega, eu vou despojar do meu luto, tá na hora de eu voltar a viver. Realmente ele não vai, não é porque eu não vi ele não vai voltar. E foi quando eu comecei a conhecer o meu ex, agora, marido, porque ele começou por redes sociais, que é bem o perfil de narcisista, começou a me cercar, começou a me convidar para jantar, para ir lá, para fazer um risoto, para não sei o que, sabe? Todos os dias: vamos conhecer, vamos nos conhecer, não sei o que. E ele foi, até que um dia eu aceitei. E a gente se conheceu, e dali mesmo eu nem fui conhecer outras pessoas. Eu não tive essa oportunidade de fazer tudo isso. Eu conheci ele e a gente começou a ficar aquele cara perfeito, maravilhoso, nossa, o gentleman, o Dom Juan de todas as horas. E passado uns 4 meses eu já estava morando com ele, e a gente já com 6 meses já tinha casado mesmo, oficialmente. E você acompanhou tudo isso, né? Sempre com uma cara muito de negação, porque eu conhecia a sua energia. A Vivi nunca aceitou, porque ela sabia, ela sentia tudo isso, não era? Então, até trazendo assim para um lado, assim, a gente... Era muito espiritual. Não sei, eu sempre tentei não levar as coisas para um lado pessoal. Porque, pode ser um pessoal meu. No julgamento eu não conhecia a pessoa, né? Não sei quem é. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Eu acho que a gente tem que ter propriedade. A gente, às vezes, não tem propriedade para falar da gente, né? Eu lembro o dia que você falou assim: mas eu não você já pesquisou o passado? A gente não sentia... Eu tinha um certo receio da energia. Assim, parece que eu tinha alguma coisa que não era alguma coisa que eu via, alguma coisa que eu realmente sentia. E era muito nítido no seu olhar. E assim, eu sempre percebi e eu isso, sempre, sabe? como mentora de empreendedoras, é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu cuido do negócio das pessoas. É claro que algumas coisas transbordam para a vida pessoal. Sim. Transbordam, né? E aí, a única coisa que eu disse para você um dia, que eu chamei você fora de sessão de mentoria, porque isso não pode ser misturado, isso é uma coisa muito importante de ser falado. Mais porque é uma vida pessoal, mesmo. Eu chamei ela num particular, num momento mesmo pessoal, falei: Débora, toma cuidado, se cuida. Exatamente. Porque meu coração não fica em paz. E se eu não te falar isso, eu não vou ficar em paz. E pronto, assim, não tô aqui querendo dizer que se vai dar certo, se não vai dar certo, se é bom, se é ruim. Toma cuidado. Mas eu pedi pra você tomar cuidado. Falei pra você tomar cuidado. Que era o que eu sentia que eu tinha que te falar. Sim. E até porque é uma coisa que nós conversamos antes de ligar a câmera,
a gente passa por aquilo que a gente precisa passar. E pra Exato. gente aprender e curar algo, né? E talvez a sua cura é a cura de muitas mulheres, né? É o que eu vou falar pra você agora, que é sobre isso. E aí eu fui vivendo esse relacionamento que, da porta pra fora, todo mundo fala assim, ai, mas era tão lindo, vocês postavam tudo. Assim, o meu filho deixou de me seguir no Instagram, porque ele falava assim, mãe, chega a ser nojento o jeito que você fala e eu sei que não é você. Ele, como narcisista, ele queria fazer aquela pose de tipo, que lindo, que perfeito. As fotos que eram postadas no meu Instagram não eram eu que postava, era ele. Ele tinha o meu Instagram no telefone dele. Ele tinha isso de fazer foto. Toda vez que ia na academia, vamos lá, eu fazia uma pose. Até as próprias meninas falavam assim, puta, lá vai você com essa cara de bunda. Eu não gosto, não quero fazer foto pra ficar me mostrando toda vez que eu treino. Pra quê? Todo dia. Mas ele tinha essa necessidade. Tanto que tudo que aconteceu mesmo agora no final das contas começou a acontecer porque eu não quis postar foto com ele. Eu não queria postar, não quis fazer foto naquela semana. E isso já foi gerando confusão. Isso. Mas assim, com 6 meses ele começou a mostrar já quem que ele era, já começou a ter os abusos, que hoje assim, eu sofri violência doméstica. E é sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero alertar, e é a bandeira que eu tô levando hoje, independente de qualquer coisa. Eu sofri das 5, eu sofri todas as violências domésticas com ele. Todas. E aí, só que eu tava muito fragilizada, muito encantada, aquele negócio tipo, fez hoje, amanhã vai lá e não, melhora, promete, aquela coisa de que vou mudar, não muda, só piora. E as coisas foram acontecendo, foi levando, aí começaram as ameaças do meu filho, que ia acabar com a vida do meu filho, e ia me amarrando, tipo, era uma amarra, era uma coisa assim, de muito narcisismo, de amarra, de promessas, de mentira, bem perfil narcisista, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque você fica a minha psicóloga fala, a gente fica entrelaçado, a gente fica emaranhado, você começa a duvidar de você. Eu começava a falar assim, nossa, será que ele tem razão? Porque ele fala assim, é coisa da sua cabecinha. Para, você precisa tomar seu remédio. Me levou no psiquiatra pra me manter dopada, pra, tipo, tudo que ele fala era... Então, assim, os perfis narcisistas de relacionamento são exatamente assim. Ele me agrediu uma primeira vez, que ele me deu um tapa no rosto. Depois, aí eu saí de casa, aí ele veio, fez todas as promessas de amor, que o nosso amor é maior que isso, enfim. E aí foi lá a besta velha, perdoou, vamos lá, não sei o que. A segunda vez, ele tava muito bêbado, muito louco. Ah, mas foi a bebida, eu não sou assim, eu cuido de você, nananã. A terceira vez foi quando eu denunciei ele. Falei, chega. E ele, por ser policial civil, ele sempre usou muito de ameaças. Não adianta você falar nada, não adianta você fazer nada, porque da porta pra fora ele era perfeito. Então da porta pra dentro só eu sei quem que ele era, só eu sabia quem que ele era. E eu não falava, porque ele falava assim, polícia ajuda a polícia. Eu sempre vou ter alguém. Minha família é muito conhecida, então nunca vai dar nada pra mim. Eu tenho 70 corregedorias. A morte da minha ex-namorada com a minha própria arma não deu nada. Você acha que se você abrir a sua boca pra falar alguma coisa, vai dar alguma coisa? Não vai dar. Então era uma forma de coagir, de me prender ali e eu me calar sempre. Nessa última vez que ele me bateu, eu falei, não, chega. Porque se você fala assim, Débora, e tem muita gente me julgando, porque eu acabei expondo todo o caso, e muitas pessoas vieram falar, eu já ouvi até em rodas de salão, de próprias mulheres. Uma mulher que tem que... mas ela deve ter feito alguma coisa pra ele, deve ter aprontado alguma coisa. Não fiz nada. E se você perguntar pra mim por que ele me bateu no dia que eu denunciei, eu nem sei te falar.
porque eu fui pra piscina, passei a tarde toda lá, a gente não tava bem, e eu falei, eu vou subir a hora que eu subi pra dormir, pra descansar, porque eu não quero conversa. Sabe aquela mulher que quando já cansou, eu não queria mais nem conversar, não queria mais, você sabe que ali não tem mais esperança. Eu só precisava tomar uma coragem pra tomar a decisão já estava tomada, mas eu tava precisando ir pra ação. E eu falava muito com Deus, por que você tá me deixando aqui? Por que você tá fazendo isso comigo? Primeiro você tirou o meu marido, você tirou o amor da minha vida, e agora você tá deixando eu sofrer aqui, me ajuda, faz alguma coisa. Eu criticava muito os preceitos de Deus. Falava, por que você tá me deixando aqui? E nesse dia, eu simplesmente fui... Ele ficou me mandando um monte de mensagem, me xingando, a violência verbal. Porque você é uma vagabunda, que você tá aí na piscina mostrando bunda. E eu tava desde a parte da tarde até lá, só esperando. Deitada na mesma cadeira, quieta, sem ninguém, só eu. Só eu, deitada lá, sentada. Tanto que isso tudo tá no inquérito e as câmeras provam que eu não fiz nada. E aí tem um monte de ameaça dele também. Eu fui aí na piscina, você não tá aí. E eu tava lá o tempo todo. Enfim, quando eu subi, que eu abri a porta e fui pra porta do quarto, que eu abri o quarto, que eu falei, vou deitar. Não vou nem olhar pra cara dele, eu não sabia nem onde ele tava, não sabia se ele tava lá dentro, lá fora. Que eu abri a porta, eu já tomei um soco. Então ali eu já apaguei. Então não houve nenhuma discussão. Não teve essa oportunidade. E aí eu já caí meio desacordada e ele começou a me chutar, a me espancar. E eu meio de olho aberto assim, vi ele correndo, saí correndo assim, ele fugiu. E nisso eu acordei tão abobada das ideias que eu precisava ligar pra polícia, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Só que eu não conseguia lembrar o número, da polícia. Mas eu tinha comentado com a delegada, onde ele é lotado, onde ele trabalhava, que era no Polo Inteiro, eu tinha comentado um mês antes, que foi quando deu um derrame no meu olho, também por causa de agressão dele. Eu tinha comentado com ela, falei, isso aqui é o Santos, ele tá me agredindo. Aí ela falou assim, se isso acontecer novamente, você vai entrar em contato comigo e eu vou mandar prender ele em flagrante. Isso foi um mês antes. Na hora que eu acordei, eu não lembrava o número da polícia, eu fiz uma foto, mandei pra ela, eu falei, doutora, o Sam me agrediu, eu tô aqui, eu tô machucado, eu preciso de ajuda. Eu tô mandando uma equipe aí pra prender ele em flagrante. Falei, puxa, que legal. Realmente a equipe foi. Foram 2 policiais lá, pegaram ele, colocaram ele na viatura, levaram pra casa da mamãe, não prenderam ele, prevaricação. Isso tudo agora a justiça tá provando. Isso, tipo, hoje você pode falar sobre isso, né? Antes você não podia. Posso, porque tem câmeras, Sim. tem imagens. Sim. Tá em segredo de justiça? Tá. Mas eu tenho câmera, eu tenho imagens, eu Sim. provo tudo isso que eu tô falando. Colocaram ele na viatura, levaram ele embora e voltaram. Voltaram lá, foram lá no meu apartamento pra me coagir. Entraram lá, Débora, vocês estão de cabeça quente, não vamos conversar hoje, vai dormir, você tá cansada, amanhã vocês conversam, a gente já pegou ele tá com a gente. Pra mim, ele estava preso, porque eu tinha ficado dentro do apartamento, eu tava lá machucada, sangrando. Pra mim, ele estava preso, ele não tinha sido levado da cena pelos amiguinhos, pelo coloio dele. Ele simplesmente foi tirado do flagrante. Como aconteceu no outro caso também. Que isso aí é uma coisa que pega muito também. Aí o cara ficou assim uma meia hora tentando me convencer que eu não precisava fazer boletim de ocorrência, que a gente estava cansado, que amanhã a gente conversava. Aí eu vi que ele não ia me ajudar. Falei, tá bom, eu vou dormir, tô machucada, tô cansada, tá tudo bem, eu vou deitar. Ele, mas eu só preciso de uma roupa, porque ele saiu só de shorts, não sei o que, a gente vai levar lá pra ele uma roupa. Pra mim, queria levar lá na delegacia. Foi lá, arrumou uma roupa, colocou a sacolinha, imagem de segurança, tá tudo lá bem registradinho. Levou roupinha pro amigo dele e eu fiquei lá,
Esperei mais ou menos 1 hora, porque ele falou pra mim, vai vir uma moça aqui lá da delegacia e vai te ajudar, vai fazer tudo que você precisa. Eu falei, pô, vão me levar na delegacia, eu vou fazer. Mandei mensagem pra essa moça, ela nem respondeu. Outra que tava no meio do coloio. E aí, o que aconteceu? Eu esperei 1 hora de relógio, liguei lá na portaria, pedi pro segurança me acompanhar. E aí ele foi lá, ele viu minha casa lá, viu como que eu tava, me acompanhar, me colocou no Uber e eu fui pra delegacia da mulher e eu fiz a denúncia. E aí eu fiz a denúncia, isso levou a madrugada toda. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, essas políticas públicas, pra gente conseguir um lugar para mulheres, pra gente amparar essas mulheres. Porque eu passei pelo primeiro atendimento, depois eu passei no depoimento, depois eu passei pela psicóloga e depois eu fiquei esperando para ser levada na Politec, que é uma coisa que devia ser tudo ali. Verdade. E quando eu cheguei na Politec, era 4h20 da manhã, um médico extremamente arrogante, mal-humorado, bravo porque foram acordar ele, me distratou, não quis nem chegar perto, nem olhar. Quando eu mostrava, ele falou, não, pera aí, tô anotando ainda. E tudo isso eu denunciei, porque a mulher já é tão difícil ela conseguir falar, fazer essa denúncia, e quando você não tem aquele amparo. Na delegacia eu tive um amparo muito legal, demorou porque são trâmites, mas na Politec eu já penso assim, tinha que ser médica mulher, porque se você tá cuidando de violência doméstica, tem que ser, porque aqui essa parte minha aqui tava toda machucada. Eu tava toda roxa, toda machucada. E aí você tem que tirar uma roupa, você já tá toda... Não, eu mostrava, ele, não precisa mostrar, eu tô anotando aqui. E ele super arrogante, tipo, meio que gritando comigo, porque ele tava bravo com a secretária dele, problema pessoal dele. E eu tipo assim, eu acabei nem mostrando muita coisa, porque eu falei, não, tem que ir embora, eu tô atrapalhando a vida do homem, foram acordar ele. Parece que ele tava pagando ali pra trabalhar, entendeu? E é uma das coisas que tem que mudar muito, que eu agora, com tudo isso que eu passei, eu vou lutar por esses tipos de mudança. Tomou isso como uma bandeira, né, Débora? Exatamente. Por quê? O que eu falo? Aí, fui embora, peguei minhas coisas, voltei pro apartamento, peguei e fui embora, fiquei em Sorriso. Fiquei lá me escondendo. E passou... Aí me mandaram a medida protetiva pelo celular. Quando a medida protetiva chegou, eu mandei para essa delegada. Falei, doutora, olha aqui, eu tenho medida protetiva, o que você vai fazer? Não, nós vamos tomar as medidas cabíveis. Nós vamos tomar as medidas cabíveis e vamos... pode ficar tranquila. Eu falei, mas ele tá ameaçando o meu filho. Eu vim me esconder, mas o meu filho tá em Cuiabá. O que vocês vão fazer um cara desse armado? Não, pode ficar tranquila. Tá. Passou mais 2 dias, eu entrei em contato novamente com ela. Falei, doutora, o que vocês fizeram? Meu filho tá aí. Não, ele já entregou a arma dele, eu já peguei a arma dele, ele não tá mais armado. E a gente vai dar uma licença pra ele, ele vai se afastar. Ah, é? Vocês vão dar uma licença prêmio pra ele? Tá bom. Então, a punição de um agressor policial é uma licença prêmio pra ele curtir enquanto nós, população, pagamos o salário dele. Enquanto abafa-se o caso. Aí ele foi pro Rio de Janeiro, começou a postar um monte de foto e meio que me dando indiretas, entendeu? Mas eu já tinha bloqueado, aí as pessoas começaram a me mandar. Falei, bem, se não fizeram justiça, eu vou fazer do meu jeito. Vai ser do meu jeito. E ele sempre tirou sarro da minha cara, que eu sou formado em marketing. O que esse cursinho de marketing seu não serve pra nada? Não dá em nada. Só que eu sempre falei pra ele, a primeira lei do marketing é, você não precisa saber, mas você precisa saber quem sabe. E eu não sabia de nada, eu não conhecia ninguém, eu não tinha advogada, mas eu falei, agora, pelo meu filho, esse merda, eu vou botar ele na cadeia. Porque eu não vou deixar ele solto. Se a justiça não fez, eu vou atrás. E o poder emana do povo. Eu vou na opinião pública. Aí eu joguei minhas fotos, joguei a história, peguei os prints, peguei tudo, joguei nas redes sociais e falei, eu vou dar minha cara a tapa. Mas eu vou fazer isso pelo meu filho e por justiça, porque ninguém vai ficar pagando o salário de malandro 3 meses pra abafar o caso e eu ficar quieta. Eu não vou ficar.
E aí foi quando tudo começou. Eu dei entrevista para todos os rádios, jornais, né? E acabou que chegou na primeira dama. Eu não conheço. Um belo dia, ela entrou em contato comigo. Dois dias depois de eu ter postado, e aí tomou uma proporção muito grande, as pessoas ligando. Aí eu consegui uma advogada, aí foi tudo muito... Aí tomou corpo, né? Tomou corpo. Aí eu falei, peraí, mas se a primeira dama comprou minha briga, agora eu vou mais pra frente ainda. E ele lá, curtindo férias dele, de licença-prêmio. Como ela falou pra mim, Débora, ali é para todos. Eu contei pra ela que ele sempre falou que nunca ia dar nada, que ele já tinha 70 corregedorias e nunca tinha dado nada pra ele. Aí ela falou, Débora, ali é para todos, confia em mim. Beleza. Passou um dia, na verdade, eu recebi um print no Instagram de um post de notícia? De notícias falando que agressor, tá, né, policial, agressor, não sei o que, tem licença-prêmio cassada. E aí ele teve a licença-prêmio dele cassada, que foi minha primeira vitória, onde ele teve que se apresentar, voltar rapidão das fériasinhas dele, se apresentar e trabalhar interno. Só que nisso ele ficou 12 dias trabalhando interno, sem arma, né? Porque daí ele virou uma secretária ali, que nem pra isso ele presta. Mas ele solto aqui, eu lá escondida e o meu filho aqui. Então assim, o meu coração tava aqui, a minha vida tá aqui. Até que um belo domingo de manhã eu acordo com uma ligação da doutora Judá, que a doutora Judá, gente, ela não é uma delegada, ela é uma deusa, ela é uma psicóloga, ela é uma mãe. A delegacia da mulher é muito sério, igual ela falou, Débora, ele pode até falar que polícias se protegem, mas aqui não, aqui ele mexeu com a turma errada, aqui nós somos da mulher, aqui nós vamos cuidar de você. E ela que te deu a notícia. Aí ela me ligou perguntando onde era a casa da mãe dele, se eu tinha o endereço, que queria dar o flagrante nele. Era umas 6 horas da manhã. Eu, flagrante não, prender ele lá, né? E aí eu falei, eu não sei, eu não faço ideia. Não, eu vou dar um jeito. Aí eram umas 11 horas da manhã, ela falou, ele tá preso. Eu falei, doutora, mas assim, do nada? Ela falou, como assim do nada, Débora? Eu tenho 300 páginas de prova. Inclusive o meu celular ainda tá com eles. 300 páginas de prova, ele tá ameaçando as testemunhas, ele tá coagindo as testemunhas, ele jogou o celular dele onde tinha mais prova ainda, ele se livrou do celular dele, porque ele é investigador de polícia, ele sabe onde ia chegar tudo isso. Ele se livrou do chip, ele tá escondendo provas. Você acha que eu preciso de mais? Preso, cadeia. Lugar de agressor é na cadeia. Aí foi quando... E hoje ele continua na cadeia. E por tudo que eu postei, posto, e ainda tá no meu Instagram, pode ir lá, pode olhar, meu olho roxo, machucada, e vai ficar. Porque a partir desse momento, muitas mulheres, muitas mulheres começaram a falar, Débora, eu tô assim, eu tô passando por isso. Inclusive, ontem eu falei com o deputado Carlos Avalone, ele tá fazendo até um levantamento de quantos servidores públicos estão fazendo isso. A maioria são vítimas de policiais. Eu até brinquei com 2 meninas, falei, cara, parece que eles fazem cursinho preparatório para bater em mulher, para poder entrar na polícia. Porque o tanto de mulheres que vêm falar, não só da violência física, mas a violência psicológica, a violência emocional, tudo. Muitas mulheres, muitas. E de lá pra cá eu venho ajudando outras mulheres. Semana passada, retrasada, eu ajudei a encaminhar 3 mulheres. Eu e a doutora Judá, ela manda, busca a pessoa, leva. 2 estão presos, 1 tá foragido. Então é assim, hoje eu não questiono mais os preceitos de Deus. Ele me deixou lá, mas Deus não deixa um filho dele sofrer se ele não tem um plano maior. Então assim, ele me deixou aprender a dor dos outros. Tudo que eu passei, ele me livrou
me deu o livramento de estar viva, quem sabe por um propósito maior. Porque essas mulheres estão me procurando todos os dias. Todo dia tem 1, 2, 3, 10. E aí tem, né, muita coisa que diz assim, que o mestre senta na frente, né? Então, eu aprendi isso de uma pessoa muito querida, né? Eu falava assim, nossa, todas as mulheres que vêm me procurar, né? Falando aí da minha bandeira, né, com o empreendedorismo, eu falava assim, nossa, elas têm alguns problemas que elas estão vivendo que são parecidos com os que eu tô vivendo. Eu falei, gente, eu ainda falei assim, Fernanda, tô achando até estranho. Esse mês que eu tô fazendo, tô dedicando mais à área financeira da minha vida, todas as mentoradas que estão vindo, os coaches estão vindo com essa situação. Aí eu falei, teve uma época que era uma fase mais de organização. Aí ela falava, olha, aí ela falou, Vivi, o mestre senta na frente, né? Então, senta na frente, é sobre isso. Então, as pessoas que vêm até você, as dores que vão vir até você, claro, né, devido ao acontecimento, elas vêm nesse momento pra você, porque é você a pessoa que vai, né, ensinar os caminhos. Não é que você vai resolver o problema, né? Não tem como ser resolvido uma situação dessa, que é uma situação muito mais profunda, depende muito mais de leis, muitos profissionais, depende de lei, mas assim, muitas vezes eu acho que quando a mulher passa por esse processo, às vezes só pelo fato dela estar sendo ouvida, né, de alguma forma, sei lá, amparada, cuidada, ela já sente uma força. Sim, teve uma que é o caso da Ana Carolina de Várzea Grande, que tá aí em todas as redes sociais. Ela apanhou, ela não procurou ninguém, ela não tinha procurado a polícia. O que ela fez? Ela me procurou pelo Instagram. Passei meu WhatsApp pra ela e aí eu tentava conversar com ela e eu falava, fala comigo. Aí eu tô com medo, fala comigo, se você me procurou é porque você tem o que falar, eu preciso te orientar. Eu conheço a tua dor, eu sei que não tá só sendo dor física, ela tava até com pontos na cabeça, tudo, ele tentou matar ela. Eu conheço a tua dor, eu tô sentindo ela, eu ainda tô nessa dor, eu ainda tô machucada. Então, fala comigo. Aí ela começou, me mandou um áudio e eu fui com... Elas ficam machucadas de alma. A gente fica machucada de alma. E eu fico pensando assim, sabe, Débora, até pelas que se calaram, né? E por não tô aqui pra julgar, porque quem cala é porque tem muita coisa envolvida, né? Exatamente. Tem uma série que eu tô assistindo na internet, na Netflix, chama Greenleaf. Eu sou péssima de inglês, gente, então me perdoem aí se eu não fizer a pronúncia correta. O que importa é o contexto, né? Sim. E nessa série, é uma série, inclusive, que fala sobre os bastidores ali de uma igreja evangélica e tal, né? A atriz protagonista, ela é maravilhosa, ela tem um papel incrível, né? Mostra tudo aquela coisa da família, a coisa um pouco do poder, e tem um caso de abuso, né? Que é o contexto da narrativa dessa série. E ela, né, a atriz principal, ela foi a primeira a ser abusada. A tentativa de abuso, ela conseguiu correr, mas ela não teve coragem de falar pra família, porque era um tio. E aí, o que acontece depois? Muitas ficam envergonhadas. Ficou quieta, ela era mocinha, ficou quieta, ela guardou pra ela e não falou nada pra ninguém. Tempos depois, o tio faz a mesma coisa com a irmã mais nova e a irmã mais nova comete suicídio, porque ela não aguenta. Então, a culpa da irmã mais velha, que é, né, a principal aí, vem muito tempo. E ela não fala. Eu tô agora na 2ª temporada que ela contou, né? Então, viu tanto tempo que ela tava remoendo aquilo, e ela até contou pra uma pessoa, falou assim, você é a primeira pessoa que sabe. Ela falou, nunca tive coragem de contar isso pra ninguém. E aí, pra ela, a hora que ela conta aquilo, né? Eu vou pegar um gancho sobre isso. Muito, assim, isso é forte, gente. Isso aconteceu comigo. Por quê? Quando eu postei, quando eu mostrei, quando eu tive a coragem de dar minha cara a tapa, começou a aparecer as pessoas contando as histórias dele. E um belo dia, uma ex-namorada dele entrou em contato comigo e falou assim, oi, Débora, você sabe quem eu sou? Eu falei, não faço ideia, eu não sabia, o passado dele não me importava. Eu sou a ex do Sam. Eu sei exatamente o que você passou. Eu também passei isso na mão dele. E você me tocou de uma certa forma que eu me sinto culpada pela morte da Daiane, que foi a outra depois dela. Porque se eu tivesse tido a coragem de fazer o que você fez, a Dai estava viva. Entendeu? Então ela carregou essa culpa. Aí eu falei, e o que você quer fazer para consertar esse erro? Ela falou assim, eu quero falar tudo. Eu quero estar contigo. Eu falei, então você quer ser minha testemunha? Ela falou assim, eu tô te procurando para isso.
E ela tinha prints de conversas, tinha tudo. Ela é minha testemunha, porque ela veio me procurar. Porque ela se sentiu culpada de não ter feito o que eu fiz e outra mulher morreu por essa omissão. Foi a mesma situação, né, da série. E às vezes Exato. A gente pensa assim, isso é coisa de televisão, isso é coisa de série. Gente, a arte imita a vida, né? A arte imita a vida. Então, muito do que doideira isso. E a gente precisa tomar esse cuidado até agora, até trazendo isso com um pouco de alerta, até para nós que somos mães e pais. Exatamente. Né? Trazer isso para essa nova geração, essa preocupação, esse cuidado, Sim. né? Eu brinco lá em casa, sempre conversei com o Hugo sobre isso. Eu falava sempre pro Hugo, se você vê eu com peso, você carrega o peso. Aí, sabe aqueles memes que falam assim, coisas que eu faço sem o meu marido e coisas que eu não faço na frente do meu marido? Exatamente. Eu faço disso muito. E aí, por quê? Para elas entenderem que tem que ser desse nível para melhor. Para melhor. Eu sempre falo para elas, não aceitem menos do que isso. Porque, gente, não é sobre, não, sabe o que é isso? É porque, assim, nós precisamos, nós cuidamos também das pessoas. Sim. Nós, mulheres, as mães que somos, mesmo que as que não têm filhos. Nós somos criadas para isso. Nós temos amor, nós cuidamos, né? Eu tenho várias amigas que nos acompanham, inclusive, que não são mães ainda, né? Temos ali uma produtora que está ali nos acompanhando, temos a Nelby, mas assim, o cuidar existe. É muito engraçado o cuidar, o servir. E como que isso você... é da mulher. Né? E às vezes a gente vem de lares onde os nossos pais nos cuidaram igual princesas, né? Teve um cuidado, teve um suporte. Mas será que esses pais, eles são bons maridos, né? Será que os nossos filhos vão ser bons pares? É muito cultural. Temos que cuidar disso, porque isso tá dentro da nossa casa, tá? Que mãe, de verdade, honestamente, independente de qualquer coisa, que mãe que quer ver um filho preso? Que mãe que quer ver um filho se tornando uma pessoa agressora? No fundo, a intenção, por isso que eu tô falando que tomar cuidado, porque a intenção do coração da mãe não é essa. Não é. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa educação, com esses limites. Esse desvio de caráter que vai vindo. Que a gente não vai, às vezes vai dando desculpa, a gente vai justificando o injustificável, né? Vai encobrindo, achando que tá protegendo, e muitas vezes a gente tá expondo, né? Tem uma situação bem pequena, chega a ser de agressão, mas uma situação de... O meu filho era pequeno ainda e ele não tinha feito um dever de escola, que ele tinha que entregar aquele dever, e ele estava muito nervoso, porque ele não fez, ele era desses que faz tudo, né, pra entregar, pra não ouvir a mãe falar, sabe, aquele, prefiro ter sossego na minha vida e não deixar minha mãe falar. E aí ele tava muito nervoso aquele dia pra ir pra escola, passando, sabe, quase chorando, assim, agitado. E aí o Hugo falou assim, o que foi, meu filho? Não, é que eu não fiz um trabalho, tinha que entregar, a professora vai dar ponto, vai corrigir, eu não sei. Na hora do nervoso, ele não querendo ir na escola, querendo acuar, né? Aí eu falei, vai na escola, sim. Vai chegar pra professora, quando a professora perguntar, falar, não, fiz. Pronto, aí o Hugo, mas será? E o Hugo já com dó, né? O Hugo todo pisando em mas será que, né? Será que não? Eu falei, ele tem que enfrentar. Isso daí é a vida. A vida é essa. Ele teve tempo, ele teve pais que poderiam comprar o que ele precisasse, poderiam dar o suporte pra ele não foi atrás. Aí ele entrou no carro e foi pra escola. Aí na hora que ele chegou da escola, mas ele foi pra enfrentar. Chegou lá na escola, a professora não pediu a lição naquele dia. Aconteceu uma outra situação na escola, aí ele chegou e correndo da escola, e ele foi fazer, ele teve uma segunda oportunidade. Preparado. Mas ele foi preparado para enfrentar. Exatamente. Então, às vezes, né, eu não tô aqui no papel, porque Deus é mais, não tô no papel de julgamento, mas a gente tem que prestar atenção com os nossos filhos, com as nossas filhas, porque também tem mulheres que são, né, agressoras, né? Tem muitas mulheres que agridem, que fazem mau uso dessa lei que é tão incrível, né? Que nos protege e nos ampara. Mas eu acho que nós, enquanto seres humanos, precisamos nos atentar a essas situações, é o que eu tiro, sabe? Como aprendizado, pra gente prestar atenção nos nossos filhos, nessa nova geração que tá vindo muito sem limite, né? Que filho, inverteu os papéis, como diz a Tati, né? A hierarquia ali tá toda inversa, né? Os filhos mandam nos pais, as filhas mandam na mãe. E mudou a inversão, né? Ontem eu tava brincando com as meninas lá, fazendo piadinha, eu e minhas filhas, adolescentes. Aí eu fui e falei, elas começaram uma discussão de irmãs, né? Coisas normais entre adolescentes. Aí eu fui e falei, vocês querem que eu me envolva e exerça a minha autoridade de mãe? Eu posso dormir?
Bem a cara da Eu vida. posso dormir, porque senão eu vou aí e exerço minha autoridade como mãe. Eu tô bem cansada, mas qualquer coisinha eu levanto aqui e já resolvo. Essa Começaram a rir, né? Aí começaram a rir e todo mundo foi dormir. Acabou. Então, assim, eu tenho papel. Eu falei, epa, não misture as coisas. Exatamente. A autoridade aqui sou eu. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção, que a gente tem que ser parceira, a gente tem que ser amiga, mas a gente tem que ser mãe. E a Parar gente de precisa ser passar mão pai na e cabeça. mãe. Quem é pai, pra quem tem, né, o parceiro junto, a gente precisa ser o pai e a mãe. E o pai e a mãe, eu falo assim, é melhor apanhar da gente, Exatamente. é melhor ser orientado pelos pais do que apanhar da vida. O arrimo de Ou família. fazer com que vítimas de outras vítimas, né? Que a gente fala, né? Que são Exatamente. vítimas de outras vidas. É isso que a Tatiana traz, a constelação traz muito isso, né? Nós somos vítimas de outras vítimas. Exatamente. E esse ciclo precisa ser quebrado. E eu vou mais profundamente. Se você tá do outro lado, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente da narrativa de que todo mundo pode melhorar. Se Sim. quiser, tá? Se quiser pode Por melhorar. isso que chama evolução. Se da você humanidade. estiver do outro lado, você é a pessoa que agrediu, você é a pessoa que machuca ainda alguém, vai um alerta pra você. Procura ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Mandando flores no outro dia você não vai conseguir. Pedindo perdão. Porque realmente, talvez você esteja arrependido. Por quê? Porque isso já tá muito interno, gente. Isso precisa de terapia, isso precisa de medicação, isso precisa de oração, isso precisa de pessoas que falam assim, não, fica calmo. Porque muitas vezes, não vou nem falar de agressão, mas quantas vezes nós nos encontramos em situação da gente fazer besteira, aí você liga pra uma pessoa querida, eu não sei o que eu faço na minha vida, não sei o que, aí a pessoa fala, calma, peraí, eu vou ir conversar com você. Calma, irmã, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, não precisa fazer isso. Claro que mulher vai se bater nos outros, mas tem dia que a gente quer desistir de viver. Exatamente. Tem dia que a gente quer desistir. Eu acho que eu vou fugir lá e abandonar meus filhos, mas depois você quer voltar pra buscar os filhos pra fugir junto com você. Então, todo mundo precisa de ajuda. Sim. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa se conectar mais com aquilo que é seu, com a sua essência, com o seu acreditar na tua fé. Sim. Tá faltando muita fé. Então, assim, para as mulheres que neste momento sofrem, o melhor caminho é buscar ajuda. O melhor caminho é falar. Sim. Do seu jeito, do seu modo, mas fale, procure. Pode me procurar. A Débora, inclusive, está à disposição. Para quem está do outro lado também vivendo esse processo e talvez por algum motivo se isso tocar o coração de alguém que está nessa situação, falar, será que eu estou sendo agressor? Será que as minhas palavras estão pesadas? Sim. Será que eu preciso melhorar? Exato. Em Você precisa perguntar. Sim. Será que eu também não estou sendo agressivo? Sim. Né? Será que eu também não posso chegar nesse caminho um dia? Se eu não curar isso em mim? Eu cheguei depois que eu fui agredida, eu falei assim, será que eu vou ser pra sempre o que eu era com ele? Eu quero ser aquela Débora que eu sempre fui. Entendeu? Eu não quero mais isso pra mim. Agora eu tô num processo de cuidar de mim, de solitude, de estar comigo, de não querer mais. E nesse processo eu tô aproveitando tudo isso, a confiança que as mulheres estão depositando em mim e carregando realmente essa bandeira e fazendo uma corrente com pessoas que realmente estão defendendo a bandeira da mulher. A gente fala das mulheres, gente, mas tem tantos homens incríveis que estão ajudando nesse processo, né? Nossa Senhora. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Verdade. Inclusive, que esses são chamados homens. Né, tem muitos, não sabe? os covardes que agridem as mulheres. Não precisa dar nomes, que essas pessoas nem precisam de nomes, né? Elas não precisam ser ressaltadas porque eles fazem de coração. Mas tem muita gente. Inclusive veio gente me procurar pra poder, né, te dar um suporte. Isso foi lindo, né? Então, e me deu muito suporte. E aí ele falou, eu tô à disposição, não sei o quê. Eu fiquei tão assim, falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Eu falei, peraí, eu já vou ligar agora, né? Me ajudou, falei com ele ontem. Que bacana. Então, assim, é muito bonito a gente saber, né, que tem muitos, felizmente, né? Isso é caráter, né? Isso não é questão de ser homem, de ser mulher. Mas eu acho que existe um abuso pelo fato de ser forte, pelo fato de ter poder, pelo fato, às vezes, de ter conhecidos, pelo fato da profissão, né? E isso acontece muito. Mas fica aqui o nosso recado pra você, mulher, o nosso alerta. A Débora se coloca à disposição, pode mandar mensagem para ela no Instagram dela. Nós vamos deixar aqui na nossa legenda e segundo a nossa produção diz que vai aparecer aqui na tela, aqui embaixo o @ porque ela tá incomodada com essas minhas falas que vai aparecer, não aparece nada, diz que eu estou mentindo pros meus... Oh meu Deus, eu não minto, vamos gente. colocar o @.
eu editora, não consegue fazer isso, né? E hoje nós vamos terceirizar essa função. Muito bem. Mas eu quero muito te agradecer, Débora, pela confiança, tá? Pedir para que Deus nos abençoe nessa jornada de ajudar mulheres. Eu, com a minha ferramenta de ajudar as mulheres aí com a gestão do tempo, com a organização, com os planejamentos, com as estratégias, com as tomadas de decisões, das quais eu faço parte em quase todas, né? Cuidando do CNPJ. E que mudou minha vida. Mas que hoje estamos aqui também trazendo a história da Débora e que talvez seja a sua história, a história que você está vivendo agora, a história que você já viveu algum dia, e que essa história também precisa ser contada ou precisa ser cuidada, tá? Às vezes você já passou por você nem tá mais nesse relacionamento, mas ainda ressoa a dor em você. Sim, e você às vezes não se permite viver a felicidade com outras pessoas porque você é machucada. Tem pessoas legais por aí. Tem bons homens por aí. Tem boas histórias que você pode viver, mas você precisa se curar. Porque senão você vai achar que todo mundo é igual. E não é, gente. Todo mundo é diferente. Cada um é de um jeito. Então vai muito mais. Se você não se curar, eu falo bem assim, pra gente ser um bom par, a gente precisa ser um bom ímpar. Exatamente. Né? Então, enquanto você não se cuidar, enquanto você não se curar, vai acabar acontecendo isso. Então, procure ajuda, procure conversa. Você não tem quem ajudar, você não sabe nem por onde começar, fala com a Débora lá no Instagram, que a Débora pelo menos dá um norte pra você. Eu vou falar uma coisa. Depois que tudo isso aconteceu, lembra que eu te falei que eu questionava os preceitos de Deus? Porque tirou meu marido, que deixou eu lá 2 anos sofrendo. Eu não estava sofrendo. Ele estava me preparando. Porque Deus é tão justo e tão maravilhoso que Ele não deixa um filho dele passar por algo se não for por um propósito maior. Então hoje eu não me vitimizo. Eu não sou uma vítima. Eu me sinto uma escolhida. Uau. Eu acho que Deus me escolheu, me preparou, me fez sentir a dor de outras mulheres para que hoje eu possa levantar realmente essa bandeira e falar: eu sei o que você sente. Uau. Eu sei o que você passou. Ai, queria que essa mesa não tivesse aqui agora, amiga. Mas é isso. Gratidão, viu? Pela confiança. Gratidão por tudo, tá? E que Deus abençoe a sua luta, a nossa luta de cuidar de mulheres, cada uma do seu modo, de ajudar mais e mais pessoas nessa jornada, que não é fácil, mas é possível. Com certeza. Força, tá Obrigado. Bom? Gratidão, conexão delas, essa rede maravilhosa. Nem deu tempo de falar do conexão, mas tá tudo bem, tá tudo em paz. É isso. Gratidão, conexão, gratidão, família de mulheres empreendedoras. Gratidão a todos que nos seguem, que participam aqui dos nossos encontros. Gratidão, Carla. Gratidão, Hugo Farias, por deixar tudo organizadinho. Inclusive, colocou um forro rosa pra gente hoje nessa mesa, pedido, né? Gratidão e que Deus nos abençoe e nos acompanhe sempre. E não esquece de se inscrever no nosso canal, por favor. Beijos. Amém. Obrigada.